Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra hoje encarna no tema a prosa. Semana passada falávamos da poesia, hoje o tema é da prosa. O estilo de escrita da prosa é um estilo corrido, é um discurso corrido. Diferentemente da poesia, que é um estilo escrito em versos, metrificada, tem uma musicalidade. A prosa já se trata de um estilo mais objetivo. A prosa pode ser ficcional ou não ficcional. A prosa ficcional é uma narrativa que tem um narrador, tem personagens, tem ações que acontecem no espaço e no tempo e tem um enredo, né? A prosa não ficcional é a escrita jornalística, científica, são os ensaios, são os textos didáticos. Então, o que vai caracterizar a prosa como estilo é a estrutura, que é um texto corrido, não metrificado, não versificado e que pode ser ficcional ou não ficcional. A diferença é sempre marcado a diferença da prosa com a poesia. A diferença da prosa e da poesia não é tanto a estrutura. A prosa ser num texto corrido e a poesia ser em estrofes, versificada. Não é tanto isso. A diferença principal é a poética. No caso da poesia, existe o eu lírico, que é aquele que fala, que conduz o discurso, que apresenta as metáforas da poesia. No caso da prosa, tem o narrador, né? E aí esse narrador ele aparece nos diversos gêneros prosaicos, né? No romance, no conto, na crônica. Então essa é a principal diferença da crônica e a poesia, o eu narrador. A prosa, então, como característica estilística, de estilo, a prosa é um texto mais objetivo, é um texto denotativo, né? Não é um texto cheio de ambiguidades ou de múltiplas interpretações, como a poesia. É um texto claro, ao passo que a poesia é um texto que dá margem para múltiplas interpretações, é um texto mais subjetivo. Por isso que a gente vai encontrar a prosa também nos artigos científicos, nos textos jornalísticos, numa linguagem mais racional, mais objetiva. E também na ficção, nos romances, nos contos, nas crônicas, que são os gêneros mais conhecidos, né? Nosso primeiro texto de literatura brasileira é em prosa. Foram as cartas de Pero Vaz de Caminha, que são textos, é chamado texto de diário de viagem, mas são relatos, são narrativas prosaicas sobre determinados acontecimentos. Então, século XVII, XVI, XVII, sobressaiu mais a poesia, para no século XIX voltar à prosa, principalmente com autores como Machado de Assis, porque a prosa tem uma característica, ela pode ser publicada, e o que aconteceu muito, né, em jornais, em folhetins, publicadas em capítulos, e isso aconteceu na literatura brasileira, né? Machado de Assis, José de Alencar fizeram esse uso da prosa publicada em capítulos, né? Eu quero mostrar uma temática, a temática da fome, da seca, sob duas perspectivas para marcar bem a diferença de poesia e prosa.
Primeiro, uma prosa sobre a seca. A seca é um dos fenômenos mais recorrentes no semiárido brasileiro. A seca deixou de ser apenas um fenômeno climático e passou a fazer parte da estratégia política, transformando-se em uma indústria, beneficiando uma elite rural. Para enriquecer com a convivência e participação dos políticos, passando pelas esferas dos governos municipais, estaduais e federal, fazendo surgir a estrutura do coronelismo e sua força oligárquica, transformando o voto de cabresto. Esse é um trecho de um livro, Campo de Concentração de Quixeramobim, a seca de 1932 e o Curral da Fome, de José Ailton Brasil Lima, um historiador falando sobre a seca. Isso é prosa. Agora vejam a poesia sobre fome, sobre seca, de Patativa do Assaré. Quando ela viu o angu todo dia de manhã, ou mesmo o roxo beiju da goma de mucunã, sem a comida querer, olhava por de comer, e o meu coração doía, quando Nanã me dizia, papai, ô comida ruim. Então, trago dois exemplos bem marcados, um sobre uma prosa histórica, sobre a seca e a fome, e outro um poema de Patativa do Assaré, também sobre a seca e a fome, para a gente ter essa marcação bem diferenciada do que é um texto prosaico, que é um texto em prosa, que é um texto corrido, no caso um texto histórico, e o que é um texto em poesia, que é um texto metrificado, versificado, como o texto de Patativa do Assaré. Então, muito rapidamente, gostaria de colocar hoje sobre a prosa e deixar o convite para a leitura tanto de poesia como de prosa, tanto de ficção